Olá, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós temos um convidado aqui pra lá de especial aqui. Além de, né, ele ser um grande profissional na área, né, da prevenção de acidentes, ele também é meu amigo, nós fizemos parte da trajetória, que é o André Machado. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória profissional, né, brilhante, né? Não só aqui no Brasil, para bem fora do Brasil, onde ele conseguiu sentir principalmente os impactos das diferenças culturais na prevenção de acidente. André, primeiro eu quero te agradecer em nome de toda a equipe da EDEC aqui. Obrigado, colega, por ter, né, aceitado nesse podcast bacana aqui com a EDEC aqui. E o povo quer conhecer um pouquinho o André. Quem é o André Machado aí, né? Como é que foi? Como é que você entrou nessa área de prevenção de acidentes? Como é que é? Quem é? Tem filhote? Como é que é isso? Isso aí, Leomar. Primeiramente, agradecer essa oportunidade, né? Acho que fiquei muito feliz pelo convite e depois de um longo tempo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, da gente poder sentar aqui nesse bate-papo. Pois é. Né? Então, para mim é enriquecedor, né? E estou muito feliz mesmo com essa oportunidade. Bom, quem é André Machado? Mas vamos começar. Você é flamenguista, não, né? Não sou flamenguista. Mas eu sofro um pouquinho, vamos dizer assim. É fácil de identificar. Vascaíno, não. Pronto, Sou vascaíno. Eu sou capixaba, né? Nasci numa pequena cidade do sul do Espírito Santo, chamada Guaçuí, que eu tenho muito orgulho. Né? Um grande abraço aí pro povo, né, de Guaçuí. Exatamente. Então, eu vim de uma família de 7 irmãos, né? Eu tenho meu pai trabalhando a vida inteira em fazenda de café, criou a família ensinando os verdadeiros valores, vamos dizer assim. E eu cresci sempre sonhando, né, em me tornar engenheiro. Existia aquela questão na família de fazer medicina, como toda cidade do interior, né? Mas eu sempre me dediquei muito à área de engenharia e comecei a minha vida profissional como técnico de segurança. Então, fui aluno da antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Rapaz, nós fomos. Nós fomos, exatamente. Eu fui a segunda turma de segurança do trabalho. A minha foi a 5ª turma, então você ainda está um pouquinho antes. Mais antes. Então, ali que começou a minha vida, minha carreira profissional, né, na área de segurança do trabalho, né, e trabalhei 9 anos como técnico. Me formei pela Universidade Federal do Espírito Santo, pela UFES, em Engenharia Mecânica, e na sequência já emendei na Engenharia de Segurança. Que bacana. E assim, me identifiquei super com a área, porque é uma área que, além da parte técnica, existe a parte humana do todo. E hoje eu já estou aí há mais de 30 anos. Tá? Fugi um pouquinho, né, de quem é o André. Eu sou o pai da Clara. Né? Manda um beijo para ela, minha filha, Clara, Clara, um beijão. Isso, né? Pra esposa também, que senão você vai pegar em casa. Claro, Cláudia, te amo. Beijo. Então, assim, sou o pai da Clara, marido da Cláudia, e a Clara tem 13 anos e, assim, ela gosta muito, a gente sempre para conversar. E outro dia eu estava com ela sentado, tomando um café e falando, poxa, filha, sempre sonhei com esse momento de poder sentar numa mesa com minha filha, de contar história, de bater papo e trazer os ensinamentos e aprender com ela também, né? Sim, tem muita coisa bacana. Então eu sou esse cara simples, eu sou família pra caramba, gosto, né, de bater papo com os amigos, gosto de contar história, conheço muita gente também e fico feliz quando eu posso reencontrar os amigos, né? Pois é, e fala reencontrar, gente, sabe o que é? É que nós tivemos uma oportunidade de trabalhar, né? Na Vale, a gente trabalhou, nós nos encontramos na Vale, né? Nesse processo todo aí, profissional nosso aí. E realmente ele fez um trabalho brilhante, né? Principalmente nas paradas de usina com a sua equipe, e vai. Mas, depois desse trajeto bacana que ele teve, ele recebeu um convite. Fala pra gente, esse convite foi para onde, hein? Eu recebi o convite para estar fazendo parte do time de segurança em Oman, né? Oman, peraí, fala pro público,
Onde é Omã? Omã é um dos únicos sultanatos do mundo hoje. Sultanato de Omã fica no Oriente Médio, né, na região do Golfo, onde tem lá a Arábia Saudita, Catar, os Emirados Árabes. Vizinho de Dubai, tá? Dubai, isso aí. Então eu tive essa oportunidade de morar 7 anos lá, né? Fui para um projeto dizendo que seriam 2 anos e fiquei 7 anos. A minha filha, a Clara, tinha 4 anos na época. E assim, foi uma experiência fantástica, né? Foi uma grande oportunidade e nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá também, né? Levando você com sua equipe lá, muito bom. Projeto de desenvolvimento de líderes, né? Então, isso, Academia de Líderes, a Academia de Líderes, nós levamos lá para os gerentes da Vale lá no Oriente Médio, né? E eu aprendi 2 palavras, né, em árabe, muito bacana, depois de várias investidas lá, foi shukran e afron, tá certo isso? Tá certo. Tá certo. Shukran, obrigado. Obrigado. Só isso, gente. Mas tivemos a experiência também, né, de ser convidado para trabalhar a academia, ela estendeu, né, inclusive para os gerentes da Omanoi, né, que é uma empresa petrolífera do Sheik lá, né? Exatamente. Mas como é que foi isso aí, chegar de repente num país que não tem nenhuma característica assim, em termos climático, né, brasileira, né? Você levar sua família para lá, como foi esse choque térmico? É choque térmico mesmo, tá, gente? Lá chega a 45, 50 graus. Exatamente. E foi interessante, tem até uma história interessante. Você falou dessa chegada, eu lembrei, né? Eu, antes de mudar definitivamente para lá em 2015, eu fiquei 3 semanas conhecendo, e foi justamente no período do Ramadã, né? Que é o período de jejum, né? Que eles estão focados durante o dia, quando o sol nasce, não tomam água, não se alimentam até o sol se pôr. Então eu fiquei 3 semanas, minha esposa não foi, e quando nós mudamos para lá definitivamente, ela foi já direto, ela e minha filha. E cheguei, comecei minha rotina de trabalhar, abrir conta em banco, procurar apartamento para alugar. E um belo dia eu cheguei do trabalho, acho que uns 2 dias depois que a gente estava lá. E quando eu cheguei, minha esposa desesperada, né? Com a mala arrumada, compra minha passagem agora que eu estou indo embora. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela, não, eu quero ir embora, eu vou embora, mas vem cá, peraí, me conta, o que aconteceu? Aí começamos a conversar e ela conheceu, né, a família dos brasileiros estavam lá também, e aí num dos almoços elas começaram a conversar, as esposas, e aí saiu o assunto da Primavera Árabe em 2011, né, onde teve tanque de guerra nas ruas, teve todo um evento que ocorreu no Oriente Médio, né, desde a Síria, enfim. E ela desesperada, que tinha tido um terremoto e que eu vim para cá, fui conhecer e não avisei nada disso para ela, né, então eu fiquei só parciando, que eu fui para Dubai. Então, gente, assim, foi quase que eu tive que retornar no segundo dia. Você já viu, para ficar 7 anos, a resiliência que ele teve para administrar isso. Mas foi muito bacana. E hoje ela é apaixonada com a mãe e assim, sente muita saudade. Te dá umas oportunidades. Sim, país, sim. Né, onde a gente vê as coisas. Né, eles têm os problemas deles, nós temos os nossos, mas alguns valores muito fortes, né? Sim. E uma característica interessante de lá é que eles têm o brasileiro como eles são apaixonados pelos brasileiros. É mesmo? Porque eles são muito família, eles entendem que nós também somos, e realmente somos, além de sermos trabalhadores, esforçados. Então, isso é unanimidade lá. Eles, né, gostam da gente, do nosso trabalho, da nossa conversa, do nosso estilo, de graça. Então é muito bacana e fui sempre muito bem recebido em todos os lugares. Tenho grandes amigos lá e de vez em quando a gente conversa, eles perguntam como está a família. Então é muito legal, né? Bacana isso. Agora, André, vamos lá. Essa aqui agora que eu... vamos ver aqui agora que eu queria chegar aqui. Você, né, conhecedor, né, de todos os processos Vale da época, né, e você foi lá para Doha, né, onde tem uma unidade Vale lá. Sim.
E a Vale, praticamente, todos os processos são padronizados no mundo inteiro, com algumas aspas, questões culturais, né? Sim, sim. Como é que foi qual foi um choque que você teve de diferença com relação ao trabalhador, né, lá do mundo árabe, com o trabalhador com relação à prevenção da vida? O Oman ele tem uma característica interessante pelo seguinte: o Oman ele começou o processo de industrialização basicamente 30, 40 anos atrás, né? E assim, é um país novo. Então, quando você pergunta as características do trabalhador, né, comparando Brasil e Oman, é claro que nós temos uma capacidade industrial muito maior, né? Se a gente considerar que lá tem um país de 2,5 milhões de pessoas, mais 2 milhões de expatriados, então nós estamos falando de 4,5 milhões de pessoas. Quando a gente compara, isso tem muita diferença. E por não ter essa cultura, né, industrial, a parte de segurança em si, ela merecia, né, precisava ser desenvolvida nesse momento. É claro que hoje, 10 anos depois, ela já tem um patamar, já tem outras indústrias, como a Oman Oil, como empresas de alumínio, enfim. Mas esse foi uma grande oportunidade e um grande aprendizado também. Eu posso dizer que foi a primeira vez que eu falhei como líder lá. Por quê? O que houve? Como responsável pela equipe, né? Pelo seguinte, quando eu cheguei em Oman em 2015, eu saí daqui com a mentalidade, né, das experiências que eu tinha de trabalhar com brasileiros. Lá, a minha equipe ela tinha 6 nacionalidades diferentes. Então, um choque cultural. Paquistanês, omani, mais quem? Brasileiro, sudanês e russo. Né? Então, todos eles no mesmo pacote. Mesmo pacote. Então, assim, é um ambiente multicultural e eu tentei impor um ritmo que era nosso, característico do brasileiro. E nesse meio tempo eu comecei a observar, né, a equipe começou a desmotivar, começou a boicotar certas ações, certas atividades. Boicotar? Boicotar no sentido de, não entendo que não é por aqui, não é por ali, a gente, né? E aí um belo dia eu estava caminhando no final de tarde, pensando, escutando um podcast também, e eu escutei uma pesquisadora chamada Irving Mayer. Ela é uma pesquisadora que ela lançou um livro falando sobre as diferenças culturais ao redor do mundo. E falando da característica do trabalhador de cada local, na Austrália, na Finlândia, Noruega, na Ásia de um modo geral, nos Estados Unidos. Então, a partir daí eu falei, opa, peraí, eu estou tratando a equipe como uma equipe só. E um time ele é feito de diferentes capacidades, diferentes habilidades, nesse ponto. Então isso foi um grande aprendizado para mim, né? Eu consegui virar o jogo, né? E meses depois... Seu erro, então, acreditar que todo mundo tinha que fazer aquilo que você já estava imaginando. Exatamente. Chegava 2 engenheiros trabalhando no mesmo processo, no mesmo projeto. Então eu falei, não, peraí, nós temos que dividir as atividades. E eles foram criados fazendo tudo junto. Eles são... Olha que legal, tá vendo assim? Olha, não, essa foi... Eu tive conversando com você, isso me chamou muita atenção, que um dos choques, um aprendizado que ele teve que... mas por que tem 2 engenheiros? Porque o resultado deles, eles fazem um trabalho colaborativo, é muito forte. Né? E o processo não tem um Superman ou um Batman. E o processo de tomada de decisão ele é feito em conjunto. Então, em conjunto. Exatamente. Já é cultural deles isso. Já é cultural, tá? E isso eu aprendi lá. Hoje eu uso isso na minha vida, né? Eu tô agora, por exemplo, eu tenho uma equipe aí com mais de 60 profissionais e eu sei que são diferentes. Então, mesmo aqui no Brasil agora, eu sei que isso passou a ser uma premissa para mim. Um time ele não pode ser formado só de jogadores de uma habilidade. Ele tem que ter diferentes habilidades, diferentes respostas, diferentes pensamentos. E isso é que forma um time. Então foi um aprendizado bacana. Bacana. E aqui eu tenho, né, até 2 livros aqui que falam sobre criando hábitos da excelência, hábitos pessoais altamente eficazes. A gente trabalha fortemente com a liderança isso. Essa aqui é da Michelis, né?
Agora, qual é um dos hábitos muito forte dentro de uma cultura árabe que você tem que tratar, fazer uma tratativa muito forte para construir um ambiente saudável, seguro e sustentável? Qual foi um hábito que você viu deles lá que fala, caramba, isso aqui tá complicado? Não, acho que em termos de complicado, não, eu teria que em termos de complicado, talvez não é inerente à pessoa, mas ao conhecimento em si, pelo fato que eu falei, né? É um ambiente onde não era industrial e assim não tinha as habilidades como deveriam ter. E um outro fator assim importante, a gente está falando de diferentes culturas, né? A mão de obra, a maior parte é expatriada. Então, além da cultura árabe ali, nós temos culturas de outras regiões que impactam nesse processo. Indianos, inclusive, muito indianos. Indianos, paquistaneses. E isso, o que acontece? Quando a gente fala de prevenção, fala de todo um trabalho, quando você analisa um risco, existem diferentes formas de analisar, diferentes formas de trabalhar, de interpretar. A própria sinais, né, a sinalização de segurança era diferente, porque a Índia tem mais de 1.200 dialetos, então tem pessoas que entendem uma escrita, mas não conseguem falar. Então, isso eu queria falar. Como era a comunicação? Comunicação, você tem uma equipe bastante diversificada culturalmente. O inglês era a língua principal ali, né? Junto no mundo árabe. Mas como é que era o inglês indiano, o inglês paquistanês, o inglês árabe, enfim? Como é que se comunicavam? Exatamente. Então, esse era um gargalo, né, nas nossas atividades. E assim, aí é que reforça mais ainda a presença do líder. Né? Então, o líder potencializa isso. Por quê? Líder potencializa. Olha, gente, você viu isso? O líder potencializa resultados. Resultados sustentável é igual a processos mais pessoas. Mas o líder potencializa resultados. E quem está falando? Uma pessoa experiente nessa área. E isso é fato justamente por isso. Né? O líder, como as pessoas não conseguiam ler uma análise de risco, o líder é a pessoa que eles confiam para dizer, essa atividade ou esse ponto existe tal risco e nós temos que fazer tal barreira para que não ocorra um evento indesejado, um acidente e tudo mais. Então, esse era o papel principal. E eles confiavam no líder. Eles confiavam. Esse é um ponto positivo, né, que é a questão da confiança no líder e da hierarquia, né, de seguir a hierarquia. Lá eles confiam até que você prove o contrário, né? Exatamente. Aqui a gente desconfia até que você prove o contrário. A cultura é diferente, né? Então, eu percebi isso lá, quando eu estava lá. O que a gente falava, o que eles acreditavam com muita precisão. Um outro exemplo simples, né? Quando vamos falar assim, hoje uma atividade crítica em área industrial, atividade de bloqueio de equipamentos, né? Que lá a gente chamava de logout, tagout, né? Loto. Então, o árabe ele escreve no sentido da direita para a esquerda. E aí, por exemplo, eu preciso bloquear um equipamento que o número é 1, 2, 3, 4. Quando ele escreve, sai o número 4321. Então, esses aprendizados, por sorte não tivemos. Por sorte não, foi seguindo o procedimento, né? Porque o procedimento dizia que mesmo aplicando um bloqueio no equipamento, a gente tem que fazer o teste de energia zero. Então, no teste a gente pegava o que estava errado. Mas era uma situação de crítica que a gente vivia e isso foi sendo aprendido ao longo do tempo. Bacana. E o comportamento dos profissionais, dos trabalhadores, né? Eu não estou dizendo só o mundo árabe, porque já é um monte de... Como é que eles recebiam essas normas de segurança? Eles tinham uma disciplina? Ou tipo assim, a gente tem a nossa cultura, isso não serve para mim, esse acidente nunca acontece comigo. Não, eles se expõem desnecessariamente a riscos absurdos? Não, eles se expõem pelo fato de não conhecer às vezes, mas a partir do momento quando eles conhecem, esse controle é muito maior. Eles são mais disciplinados. São mais disciplinados. Então eles têm uma disciplina. Quando a gente fala, até brincando, né, da fila indiana, por exemplo, não, sem preconceito nenhum, tá? Mas a fila indiana é porque quando chega o momento de
de pegar um ônibus, por exemplo, eles estão todos organizados ali. A gente fazia um DDS, por exemplo, para 800... Não empurra, nada. Nada. A gente fazia uma DDS para 800 pessoas dentro de uma área, né, com ar-condicionado, com tudo. E no final a gente avisava, ó, do lado de fora tem um café da manhã esperando. Então todos eles já saíam organizadamente, entravam em fila e aguardavam o momento de pegar o café da manhã dele. Então, vocês viram aí? Aguardavam direitinho, entravam na fila direitinho. Vai chegar o seu momento. Justamente. Então, assim, que bacana. Tem os aprendizados. De vez em quando, é claro, tem algumas... aqueles que não seguem diretamente, mas a maioria era assim. E até mesmo o que impressiona é o respeito pelo líder, porque o líder às vezes traduzia para eles o que a gente estava falando, e em um só comando ele coordenava todo mundo, sentar, levantar, direcionar para tal lugar. Então eles são bem disciplinados nesse ponto. Muito bom, bacana. E agora deixa eu te falar uma coisa. Houve algum choque, né? O retorno para o Brasil, pegar né? Novamente a turma mais indisciplinada, né? Com choques de gerações muito forte, né? Nós temos geração X, geração Y, geração Z, todo mundo no mesmo, até o baby boom tá todo mundo ali no mesmo. Exatamente. Né? Ou seja, nós somos criados de maneira diferente, nós estudamos de maneira diferente, aprendemos e criamos crenças de maneira diferente. Como é que foi isso, esse choque de gerações quando você retornou para o Brasil? Então, para chocar mesmo, eu retornando para o Brasil, eu fui fazer parte de um projeto no Mato Grosso do Sul, né, onde chegou um pico e uma obra, né, de construção de uma planta de celulose, hoje é a maior planta do mundo. Mas você, em obra, você deu um show lá na companhia. Lá, e com 12 mil pessoas, né? 12 mil pessoas. Então, assim, gente, realmente... Você sabe o que é uma obra com 12 mil pessoas? E eles moram no mesmo local? Não, assim, boa parte próximos, né? Claro que não tinha local para botar 12 mil pessoas juntas, mas estavam na mesma região. A cidade em si tinha 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Olha só, quase mais quase 50% da cidade praticamente. Então, assim, foi um choque até mesmo porque em termos de normas, de disciplina, é claro, porque conforme eu falei, né? Lá, eles têm uma disciplina maior lá fora e aqui a gente ainda tem aqueles desafios, né, vamos dizer assim, com os profissionais aí de seguir regras, de obedecer certas normas e tudo mais. E assim, mas tem aquelas pessoas que já estão com experiência e aí a gente pegava sempre, direcionava para aquele profissional já com experiência, que era respeitado e tudo, para poder cascatear as informações, né? Para mim, ter profissional foi um impacto em termos de... lá fora a gente se embasa muito em normas internacionais, OSHA, CGH, NIOSH, e no Brasil a gente tem uma legislação muito bacana, muito detalhada, mas que às vezes abre para discussões de interpretação. Então, esse é um ponto que a gente merece melhorar um pouco na nossa legislação. Né, e aí você pegou essa obra lá, né? E eu tenho certeza que teve um momento que você chegou lá em Oman, né? Você chegou, o que eu estou fazendo aqui? Agora, depois que você passou por tudo aquilo, durante 8 anos, né? 7 anos. Chegou... Mato Grosso. Direto pro Cerrado. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente. E aí, na sua opinião, né, assim, pela sua experiência, gente, ele teve que tecer a segurança, né, em empresas de riscos absurdamente altos, né? Sim, sim. Riscos de fatalidade, né? Então, assim, tem que montar uma estratégia para trabalhar a cultura. Eu e o Diógenes, provavelmente vai estar te olhando, nós erramos uma vez lá na academia de líderes, né, que nós colocamos o Dog Company, lembra? Sim. E alguns são erros culturais, o cachorro é sinônimo de maldição para eles, né? Isso. A gente trocou pelo Oryx, né? O Oryx e tudo mais. Enfim,
os aprendizados que você teve lá e depois veio para o Brasil novamente. A disciplina que você teve lá e agora você está pegando novamente um povo que não tem a mesma disciplina, por mais que a gente tenha. E outra, você está pegando agora em uma indústria onde ela tem choque de gerações. Né? Aí a pergunta que eu queria fazer para você, dentro da sua experiência, da sua visão, é isso, é o seu conceito. Qual é hoje o senso de urgência para realmente nós tratarmos a prevenção de acidentes nas empresas hoje, principalmente brasileiras? Sim. Eliomar, se eu pudesse simplificar, eu digo que simplificar seria a simplificação realmente, entendeu? Acho que o termo de simplificar a nossa segurança, por que eu falo isso? Nós enfrentamos desafios no projeto que é uma PR, né, uma análise preliminar de risco com 60 páginas. Então é irreal. Então nós temos que... no Brasil... Então, peraí. Na sua opinião, eles fazem a R, então, para a RT, a PR. É para cumprir coisas legais ou para salvar vidas? Dessa forma, eu acho que mais focado em cumprir exigências legais. Isso aí que a gente trabalha fortemente, gente. Ressignificar essas ferramentas, checklist, né, a RT, isso existe, gente. É para salvar vidas e não para criar uma coisa burocrática muito grande. E eu participei alguns anos atrás de uma palestra até de um doutor T.J. Larkin. Ele é um americano, né, e ele é PhD em comunicação. E ele falou, ele tinha lançado um artigo, né, você pode conhecer de segurança, mais de comunicação, e ele trazia, né, uma estatística e dados científicos de aprendizado. E hoje, eu pegar um exemplo simples, quando você entra no avião, você senta na poltrona do avião, você tem lá o cartão de segurança que através de pictogramas ele apresenta todas as medidas de segurança que você deve tomar em caso de emergência. E ali a própria imagem, ela traz a comunicação para você das ações. Então, quando a gente fala de um documento com 60 páginas, ou de normas, procedimentos, para muitas vezes, num público desde 12 mil pessoas que nem sabem ler. Então, acho que... E dependendo lá, no caso do celular, a língua que está em inglês. Exatamente. Né? Então, também não entenderia a língua. Então, assim, acho que esse é um fator de a simplificação das normas brasileiras, ou não digo nem das normas, mas pelo menos das medidas de controle. Né? Eu apresentei um trabalho também em 2019, né, num evento de mineração lá nos Emirados, falando sobre a digitalização. Né? Então, o processo de digitalização na segurança. Então, tem muitas ferramentas hoje, né, quando a gente pega aí, né, a indústria 4.0, tem muitas ferramentas de segurança, de prevenção que a gente pode estar utilizando, né, que vai simplificar, que vai ter barreiras, né, que vai contornar esses potenciais de acidentes, entendeu? E de evitar documentos excessivos, maçantes que não trazem essa mesmo. Pegou a visão? Age que vem. Isso aí. Muito bom. Simplificação. Olha a leitura que ele faz sobre a segurança. Muito bom. E agora, os projetos futuros agora, de novo no Brasil, a família próxima, né? No Brasil, na terra, né? Próximo dos familiares. E o que nós temos aí para frente agora, André? Tem alguns projetos vindo aí, principalmente na parte de óleo e gás, né? O Espírito Santo está desenvolvendo muito em termos na área de óleo e gás, né? Nós temos alguns projetos em termos de Brasil, projeto RAIA, projeto RAICEP, que é uma tecnologia que a Petrobras, por exemplo, está desenvolvendo exclusivamente para retirada, para minimizar a emissão de gás carbônico na atmosfera. Isso é um projeto patenteado. Então, temos assim, a montagem de uma nova planta industrial no Mato Grosso do Sul, né, que vai ser agora a maior do mundo. Opa! Eu tiver uma oportunidade, quero conhecer essa planta. Eu estou rodando o Brasil todo aí também. Exatamente. Estamos construindo o maior porto do Espírito Santo de águas profundas, né, lá na região de Aracruz. Então, assim, tem muitos projetos em termos de profissional. Né? Pessoal, eu quero continuar dedicando, né, ao meu... Conforme falei, fiz o mestrado, estou escrevendo alguns artigos técnicos também relacionados à parte de gerenciamento de risco em projeto. Deixa eu tentar
adivinhar aqui a linha né, desse artigo, é simplificação. Exatamente. E aí, assim, acho que isso é importante para a gente, quando a gente vê uns projetos da magnitude como essa, né? Por que ainda tem projetos que falham, né? Que a gente está falando aí de megas projetos de 3 bilhões de dólares, de 4 bilhões de dólares. Então, eu tenho um foco muito grande nisso. E aí um ponto que está ligado é a questão do fator humano. E aí as pessoas, quando a gente fala fator humano, pensa só no lado psicológico e tudo mais. Mas não é isso. É de ver como a engenharia, como os processos em si, eles impactam o ser humano. E aí trabalhar na questão dos ativadores, né, da parte cognitiva, da parte fisiológica, social. Essa é a especialidade da nossa década aqui, da Escola Exatamente. Então, por isso nós estamos aqui. Acho que basicamente seria seguir nessa linha, né? Estou buscando algumas certificações internacionais ainda, né? Continuo. Um fato importante, Leomar, que eu aprendi quando eu cheguei nesse projeto do Mato Grosso do Sul, eu cheguei como se eu fosse recém-formado. Você chega, muita gente, pô, mas essa experiência, essa forma de trabalhar, eu falei, eu trato como uma oficina, uma oportunidade de aprendizado para mim. Então, tudo que os novos projetos que estão vindo agora, a gente sempre começa como se eu não soubesse nada. E acho que o grande foco para você aprender, né, é justamente isso. Ter a curiosidade de entender. E aí quando você falou um pouquinho das gerações, né, minha equipe eu tenho pessoas mais antigas, pessoas mais novas, e é nítido essa diferença de gerações, a forma como cada um tá ali capacitado, não digo capacitado, mas como lida com as diferentes experiências, né? Então isso é fato e nós temos que aprender a reconhecer isso. Né? Excelente, excelente. E aí, você é um líder genuíno e verdadeiro? Pega essa visão, rapaz. Olha aí, uma grande habilidade da liderança. Aprender a aprender. Né? A capacidade de aprender a aprender. André, só agradecimento, né? Já acabou? Acabou para ficar gostoso aqui, tá mas o produtor tá ali, tempo. Mas é muito bacana, muito bacana. Espero que os teus projetos todos realmente consigam ser realizados com excelência, né? É o que você vê, uma pessoa bacana, uma pessoa bem humana, né? Então a gente percebe isso aí. E quer deixar algum recado aí pro público aí com relação a uma visão de futuro na segurança do trabalho? Sim, eu acho que conforme já fazendo uma simplificação daquilo que eu falei, né? Eu acho que buscar analisar sempre o contexto de cada situação, né? De cada projeto, de cada nova atividade, e esse contexto ele sempre vai ter fatores ali internos e externos ligados. E essa análise ela vai te levar a uma ação muito mais correta daquilo que você precisa fazer para atingir o objetivo, né? E para aqueles, né, os novos profissionais aí que estão iniciando a área de segurança, é uma área, eu sou suspeito para falar, porque eu já estou aí há quase 30 anos, né? 30 anos na área. Então, assim, mas que continue se dedicando, continue buscando, não fiquem só nas disciplinas da escola, né, da pauta ali do momento, mas buscar aprender, né? Hoje a gente fala de inteligência artificial, ela está aqui mais para ajudar a gente, então existem vários recursos, existem todos os sistemas de IoT, né, de internet e tudo que a gente precisa estar desenvolvendo pessoas capacitadas, né, profissionais capacitados para lidar com isso. Verdade. Ok, então, de um modo geral, acho que seria isso. Quero agradecer a oportunidade, né? Para mim foi fantástico. Você, meu amigo, obrigado por estar presente aqui com a gente aqui. Poxa, foi um carinho, fico muito feliz. Fiquei feliz em te ver lá no primeiro encontro nosso aí, por isso que veio o convite, muito bacana, né? E aí, gente, ó, é o despertar da eutagogia, né? Não é nem a pedagogia, nem a andragogia, é a eutagogia, que é você ser agente, né, da construção do seu conhecimento, né? Buscar, planejar, né, e aprender. Muito bom.
Isso aí. André, brigadão, né? Agradeço novamente aqui, né? E vou deixar mais um convite para você, uma nova oportunidade. Nós vamos falar uma coisa muito específica, que será um risco portuário. Estou querendo bacana. a gente tratar. Fica um convite aí. A gente vai, né? Eu sei que a empresa que você trabalha está fazendo um trabalho muito forte nessa área, e a gente vai dar uma destrinchada disso aí, tá bom? Eu agradeço o convite. Obrigadão pela sua participação aqui no nosso podcast de EDEC, tá bom? Eu que agradeço. É isso aí, olha. Eu sempre falo, ó, viu? Olha aqui, ele que falou. Simplificar é o senso de urgência hoje para a segurança. E aí eu sempre falo, ó, boas ideias, quando estiverem o quê na cabeça, só são o quê? Pensamento. Então, age que vem.